Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos continuar aí lendo o livro de Atos, que está assim sensacional. Cada vez mais eu me surpreendo quando eu leio o livro de Atos. E hoje nós vamos entrar no capítulo 13. Capítulo 13, Barnabé e Saulo. Deixa eu olhar aqui nessa outra Bíblia, porque nessa Bíblia só está chamando ele de Saulo. Vou ver na outra aqui. Nessa Bíblia aqui, porque eu sei que pelo andar, pelo que nós entendemos, já era para estar sendo chamado de Paulo, né? Porque na conversão dele mudou para Paulo. Mas nessa Bíblia aqui está Saulo, Saulo, Saulo o tempo todo. Deixa eu dar uma corridinha de olho aqui nessa outra Bíblia aqui. Eu não tenho uma Bíblia só, irmãos. E eu tenho um apego a essas Bíblias, sabe? Quando eu tenho dúvida nenhuma, eu vou para outra. E é muito bom. Eu acho bom ter mais de uma Bíblia. Tem gente que tem uma só. É bom ter Bíblia de estudo, sabe? Bíblia de pregação. Então, muito bom mesmo, eu gosto. Vamos ver aqui se mudou aqui. Também Saulo, está escrito Saulo aqui nessa. Vamos entender, vamos lendo como está, né? Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 13. 13 é a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Dá a entender que Barnabé era um líder, né? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado de Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E esse é o capítulo 13 de Atos, tá? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram de Seleucia e dali navegaram até Chipre. E agora, gente, aí entra nesse capítulo 13 aí, entra Elimas o mágico. E chegado a Salima, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam ali um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com Procôncio Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si de Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia. Ele ouvia, sabe aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e são resistentes? Assim era Elimas, esse mágico que era um judeu. Ele resistia o encantador, porque assim se interpretava o seu nome. Ele procurando apartar da fé do procônsul. Ele ouvia, mas ele não queria servir. E disse, o filho do diabo, todavia Saulo, que também se chamava Paulo agora, todavia Saulo, que agora se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor,
e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando a roda, buscava a quem quisesse pela mão, quem quisesse guiá-lo, porque ele estava cego. Porque Paulo orou e falou: filho do diabo, você anda usando de malícia, né? E não cessas de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis agora, levanta minha mão contra ti e ficarás cego. Então agora ele estava ali sujeito a todos, sujeito à ajuda de qualquer um, porque ele estava cego. Que no mesmo instante ele ficou cego. Então Procôncio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E aí, gente, agora vem pregação em Antioquia da Pisídia. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então João não os acompanhou. João voltou para Jerusalém. E ele, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia, onde, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais das sinagogas, da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos o rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, como rei. E quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executara toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para o Salvador de Israel. Tendo, primeiramente, João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar, de desamarrar as alparcas dos seus pés. Homens, irmãos, filhos de geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a este que habitava em Jerusalém e seus príncipes. Condenaram e cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todo sábado. E, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quem falava de Jesus para eles, eles pediam a morte. E havendo eles cumprido todas as coisas que estavam nas Escrituras, né? Embora não achado alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto.
Aqui, né, ele está falando de Jesus, né? E havendo ele cumprido todas essas coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram a sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por ele muitos dias por muitos dias, Jesus Cristo foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitei dentre os mortos, para que nunca mais torne a corrupção. E disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirá que teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto ao seu... Foi posto... Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Dormiu quer dizer morreu. Foi posto junto de seus pais e viu corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejai-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por estes se vos anuncie a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por Cristo é justificado todo aquele que nele crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém não contar, vocês não vão crer. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus. Então, muitos seguiram eles depois dessa fala de Paulo ali, falando, né, que Deus enviou Jesus. Então, eles estavam sempre testemunhando de Jesus, porque foi da raiz de Davi, da raiz de Jessé, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí Paulo e Barnabé pregam aos gentios, porque os gentios também pediram. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E eles eram gentios. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eles ficaram com inveja de tanta gente que se reuniu para ouvir Paulo e Barnabé, que eles ficaram com inveja e ficaram blasfemando, contradiziam a palavra de Paulo. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregassem primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor,
creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Graças a Deus, o Evangelho chegou até nós. Aleluia! Éramos gentios, agora somos o Israel espiritual de Deus. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitavam, instigavam, faziam as pessoas, instigavam algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição. Eles levaram as mulheres religiosas a se levantar contra Paulo e Barnabé. E esses se levantaram contra Paulo e Barnabé e eles o lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém contra eles o pó dos seus pés. Eles sacudiram, Sacudiram os pós dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam tão cheios que eles precisavam dar o que eles tinham recebido. É isso que nós precisamos fazer, dar o que nós recebemos, porque eles continuaram pregando o ID de Jesus. Se eles não continuassem pregando o ID de Jesus, não tinha chegado até nós. Então eu glorifico a Deus pela vida deles, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Beijo para vocês em Cristo Jesus. Amém?